A festa litúrgica de Pentecoste, que a Igreja Católica celebra todos os anos, ela marca o início da Igreja Católica, porque ali iniciou de fato a missão dos apóstolos que Jesus havia dado. No dia de Pentecoste, que já era uma festa litúrgica para os judeus, o Espírito Santo foi derramado como línguas de fogo sobre todos que estavam reunidos em oração. Os apóstolos, os discípulos, muitas mulheres e também a Virgem Maria. Todos estavam lá unânimes em oração. E o Espírito Santo foi derramado em profusão sobre todos eles, como espécie de línguas de fogo. E os dons carismáticos foram derramados ali em profusão sobre eles. Mas quais são esses dons carismáticos? São Paulo os lista na sua carta, sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Ele diz assim: a um é dado uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência, por esse mesmo Espírito, a outro a fé pelo mesmo Espírito, a outro a graça de curar as doenças, a outro o dom de milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro a variedade de línguas, a outro, por fim, a interpretação destas línguas. Veja bem, muitos dons carismáticos foram derramados. E para que servem esses dons carismáticos? Os dons chamamos dons extraordinários. São os dons que nós precisamos para a missão, para fazer aquilo que o Senhor falou. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Esse ide não necessariamente é para todos, vai até os confins do mundo. Alguns, sim, são chamados para uma missão até além fronteira, mas para a maioria das pessoas, nós temos a missão de evangelizar onde? No nosso meio de trabalho, nosso meio, nossa casa, nossa família e aquelas pessoas que à nossa volta querem ouvir, né? Porque não podemos dizer que vamos evangelizar a todos, porque nem todos querem ouvir. Mas veja bem, na oportunidade que o Espírito Santo nos dá, que a pessoa abre o coração, nós temos a obrigação de evangelizar. Falar aquilo que nós podemos e aquilo que nós sabemos, para que os corações sejam tocados, para que a fé adentre o coração das pessoas, para que a salvação chegue até os corações. Então, esses dons extraordinários, dons do Espírito Santo, os dons extraordinários que nós estamos falando, esses dons são o quê? São uma espécie de capacitação. Uma capacitação. Por exemplo, você, eu, por nossa própria força, por nossa própria inteligência, por nossa própria boa vontade, não somos capazes de curar uma doença, nem sequer uma dorzinha de cabeça. Não é? Sabemos disso. Mas aquela pessoa que Deus derrama o dom extraordinário, a capacitação extraordinária, que é o dom de curar as doenças, essa pessoa pode acontecer dela fazer uma oração sobre uma pessoa, outra pessoa, a pessoa que está enferma, às vezes até uma doença incurável, e a pessoa ser curada. Então, esse dom é chamado de o dom de curar as doenças. E pessoa alguma na face da terra, com a sua própria inteligência, não tem capacidade de curar uma doença, não é? Curar milagrosamente, estamos falando. Não estamos falando por curar uma doença através dos meios tratamento médico. Aqui é outra maneira de se curar, que é através da fé. Mas Deus, ele derrama essas capacitações
para aquelas pessoas que ele chama para fazer tal missão. E o tipo de missão que a pessoa é chamada a fazer, Deus dá a capacitação para aquele trabalho. Então, os dons vêm de acordo com a missão que o Senhor dá para aquela pessoa. Por isso, nem todos têm os mesmos dons. E nem todas as pessoas têm todos os dons. O apóstolo Paulo dizia que ele tinha mais dons do que todos os outros. São Paulo apóstolo tinha muitos dons, muitos. Pedro também tinha muitos dons. Os apóstolos todos tinham muitos dons extraordinários. Mas não eram todos que tinham todos os dons extraordinários. Uns tinham alguns, outro tinha outro. Mas isso era dado para a edificação da igreja. Não para exibicionismo. Não para dizer que agora eu sou melhor, eu sou diferente. Não, para a missão. Para a missão. Então, é importante nós termos entendimento de que os dons extraordinários é para a missão. E a missão, resumindo em poucas palavras, é levar a salvação para as pessoas, através de uma palavra, de uma pregação, através de alguma coisa que você possa, do teu jeito, falar do amor de Deus para ela. E ela vai abrir o coração, vai aceitar e vai começar uma caminhada com o Senhor. É disso que nós estamos falando. Mas existe também outros dons que nós chamamos de dons ordinários. Os dons ordinários, a palavra ordinária quer dizer comum, que é para todos, todos têm igual, ou melhor, todos receberam igual, mas nem todos desenvolvem igual. Por quê? Porque os dons ordinários são dons que nós recebemos no batismo. Quando nós recebemos o batismo na Igreja Católica Apostólica Romana, quando nós recebemos o batismo, nós recebemos com ele esses dons chamados dons ordinários. E esses dons são sementes de santificação. Ou seja, se é uma semente, é preciso que alguém ajude ela a crescer. Então, o batizado, ele tem essa obrigação de fazer essas sementinhas crescerem. Aí você pergunta, mas uma criança sabe fazer essas coisas? Por isso que a Igreja Católica, que batiza a criança ainda bebê, né? Ela pede um padrinho, um casal, né, de preferência, um casal de padrinhos, mas que saibam passar a fé para essa criança, para que ela possa devagarinho ir compreendendo que existe um Deus, que existe uma vida espiritual a ser cultivada, mas primeiramente esse é o papel dos pais e também dos padrinhos. Padrinhos são pessoas que auxiliam nessa missão de fazer a criança compreender a caminhada da fé. A caminhada que ela vai conhecer Jesus Cristo, caminhar com ele até chegar no céu um dia. Então, vou destacar aqui mais uma vez, dons extraordinários são para a missão, para fazer aquilo que é necessário para levar a salvação para as pessoas. E os dons ordinários são para a nossa santificação, nossa pessoal. Mas toda pessoa que busca a sua própria santificação, ela está também edificando o corpo de Cristo, que é a igreja. Porque São Paulo, ele fala que a igreja é como um corpo. E cada um de nós somos como se fosse um dos membros. Um é o dedinho, outro é a mão, outro é o braço, outro é o coração, outro é o olho, outro enfim, cada um é como se fosse um membro do corpo. É um membro do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Então, cada membro nosso é importante para o nosso corpo. Assim também cada um de nós
é importante para o corpo místico de Cristo, que é a igreja, para a edificação do corpo místico de Cristo, da igreja. Então, todos os dons que nós temos, sejam eles ordinários ou extraordinários, eles são para a nossa edificação, primeiramente, e segundo, para a edificação da igreja.